Olá, querido amigo, tudo bem com vocês aí? Estamos fazendo leitura desse livro aqui maravilhoso, Mente, Caráter e Personalidade, da escritora americana Ellen White. Nós estamos agora no capítulo 5, A Mente Fanática. O que é uma pessoa fanática, né? Hoje você prega aquilo que você acredita, se você vive, você é fanático. As pessoas confundem hoje conceitos, né? Se eu vivo aquilo que eu prego, até um fanático. A gente falar para alguém, né, sobre o sábado, sobre lei, sobre viver em família. Ah, você é um fanático, você é muito fundamental, fundamentalista, né? Então tem tantos conceitos que as pessoas rotulam as pessoas, mas ser fanático, né, é um exagero para o outro lado, né? É um extremo do outro lado. E ser também muito liberal, largado e não praticar, é um outro lado, é outro extremo também. Então como é que Satanás vem atingir as pessoas hoje? Fanáticos e o fanatismo. Vivemos um tempo em que o aspecto do fanatismo se insinuará entre os crentes e descrentes. Imagina só uma pessoa que não vai à igreja e de repente vê umas pessoas falando de alguns assuntos interessantes, começa a falar sobre que a Terra é redonda, a Terra é quadrada, a Terra ela é triangular, né? E alguém acha interessante e de repente aquela pessoa foi pescada por uma teoria ali. Da nossa igreja, muitos fanáticos também. Pessoas que querem, né, aquilo que é exagerado, aquilo que é diferente, aquilo que faz o enxame, né? Então, tem esse tipo de pessoas que são fracas na fé e de repente entra para um lado exagerado, né, ou radical a alguns aspectos ali. São pessoas fanáticas. Alguém que quer, por exemplo, praticar os ensinamentos dos judeus, por exemplo, aquelas pessoas bem, né, entre aspas, raiz. Ah, é um fanático. Que quer usar alguma coisa na cabeça. Ah, você não pode cultuar Deus sem algo na cabeça. Ou tem que colocar uma roupa para falar com Deus. Esse assunto é meio complicado, né? Então Satanás começa a atingir pessoas desse tipo aí, fanatismo. E isso é perigoso hoje. Então Satanás pega as pessoas que estão vagando na vida espiritual e encontra pessoas também para colocar esse fanatismo no seu coração. E isso é muito perigoso para nossos dias. Então Deus deseja que nós tenhamos a mente sadia, sejamos equilibrados nos ensinos, no conhecimento da palavra de Deus. Tem a falsa humildade, né? Muitas pessoas, né, se dizem cristãos, se professam cristãos, alguns resolvidos a vencer o próprio eu, colocam-se no nível mais baixo possível para dizer apenas umas próprias forças. As pessoas, de repente, andam de joelho, andam com uma roupa ruim, para poder demonstrar que está, né, para os outros, que Cristo está transformando, para receber um louvor. Parabéns, olha, esse camarada está sendo humilde, né? E às vezes não é, isso é apenas uma aparência. De repente para conquistar um seguidor, né? Igual que eu estou fazendo aqui. Ah, gente, eu sou um homem fiel a Deus e pratico tudo que tem. De repente para conquistar algum seguidor, né? É isso que ela está falando também aqui. Nossa única esperança está na inteira confiança em Cristo. Então, se você é rico, se você é milionário, se você é pobre, nós necessitamos de um Salvador. Não vai ser eu vestindo uma roupa ruim ou vestindo uma roupa de boa que vai me colocar numa situação de humildade. Você pode continuar sua vida rica, sua vida pobre, mas com honestidade e fidelidade a Deus. Você pode. Também você pode ser um rico ou um pobre egoísta. Um pobre mão fechada, né? Suvina, como o pessoal diz aí. Isso pode ser perigoso. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com essas questões. Nós sempre precisamos estar em toda a situação da nossa vida dependendo inteiramente da graça de Cristo. Há pessoas também que gostam de cultos, né? Ela fala também desses assuntos aqui, dos esparsos aqui. As pessoas gostam de ir para um culto e gostam de enxame, gostam de barulho, né? Não gostam de ir numa reunião que as pessoas só oram, se meditam. Ela gosta de gritaria, gosta de ver o demônio gritando ali, pulando. Tem pessoas que gostam assim. Nós temos que ter um cuidado. É aí que Satanás entra para atingir esse tipo de pessoas. Pessoas que gostam de volume de barulho, né? Ensurdecedor, ele gosta de sentir ali, né? O ouvido tremendo ali, né? Então nós temos que ter um pouco de cuidado. Como lidar com o fanatismo?
Deus convoca seus servos para que estudem seu desejo e vontade. Então, quando se apresentarem homens com teorias estranhas, não discutam com eles, mas afirme o que sabe, está escrito. Nós devemos fugir dessas situações. Devemos mostrar como está escrito na palavra de Deus. Então, por isso nós temos que estudar. Temos que orar. Senhor, me ensine para que eu possa combater essas heresias, mas somente por onde está escrito. Ah, chegou uma nova luz aqui, Deus me revelou uma nova mensagem. Nós temos que estar com cuidado. Ler a palavra de Deus. E é interessante que é difícil distinguir o que é verdade e mentira. A verdade e a mentira, elas estão ligadas uma à outra. Somente através da oração. E muito estudo da palavra, você vai perceber uma mentira ali no meio. Uma mentirinha pequena ali. Uma verdade grande com uma grande mentirinha ali pequena ali. E somente pelo estudo da palavra, por muita oração, você vai perceber. Então, imagina aquelas pessoas que são enganadas. Está muito claro ali aquela verdade, mas quando o senhor vai olhar com uma lupa espiritual, você vai ver tem uma mentira ali no meio. Ali. Então, nós temos que ter cuidado. As teorias, né, são bem elaboradas. E tem um ponto que eu gostaria de ler com vocês aqui. À medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir até o fanatismo. Ele se regozijaria em ver a adventista do sétimo dia indo a tais extremos, fosse considerado pelo mundo como um bando de fanáticos. Contra esse perigo, é ordenado advertir os pastores e membros leigos. Nossa obra é ensinar os homens e mulheres a edificar sobre uma base verdadeira, a fim de firmar os pés assim do Senhor. Então nós temos que evitar inventar teorias, inventar coisas. A nossa base está escrito. E nem momento eu estou falando, nós temos que ler o livro da irmã White. Não, eu estou lendo aqui um comentário dela, aconselhando a igreja. A nossa base da nossa fé é a palavra de Deus, a natureza, o livro aberto também. Experiências, né, cristãs, o crescimento espiritual através da prática. Então é assim que Satanás tem trabalhado, né, para inventar ideias, né, dentro da religião, fazem com que as pessoas olhem para esse povo aí com essas ideias absurdas, né? A Terra ela é triangular, né? Ou quadrangular, né? Enfim, cada ideia que existe por aí. E Satanás faz de tudo para alcançar essas pessoas. Então, que essas pessoas não sejam eu e você. Possamos ser conquistados pelo está escrito. Está escrito, foi assim que Jesus venceu o próprio Satanás. Muito obrigado, caro amigo. Se você faz parte desse canal, muito bem, parabéns. Curta para se tornar esse vídeo relevante. Comente o que você achou. Eu falo muito o né? E preciso melhorar. Que Deus abençoe grandemente. Eu venho a corrigir isso aí. E se você não faz parte desse canal, curta, compartilhe, se inscreva e seja abençoado a cada dia. Muito obrigado por sua companhia. Um forte abraço. Que Deus fortaleça o nosso espírito e possamos todos os dias ser semelhantes a Jesus, ser semelhante aos anjos que nos seguem pela fé que estão aqui conosco, possamos ser semelhante ao nosso Pai Celestial. Muito obrigado, que Deus continue com você sempre. Até a próxima.